Eu acho que a gente já evoluiu, mas ainda está faltando mais representatividade, principalmente nas siglas que a gente não vê muito e vê muito estereótipo. Tem muito hétero interpretando o papel que é de LGBT, né? Tem muito transfake também. Então eu diria que a gente está abrindo o caminho, mas poderia ter mais representatividade original, da gente mesmo. Não héteros interpretando pessoas trans, ou bissexuais, pans, etc. Eu acho que poderia ter mais. Por quase meio século, a comunidade LGBTQIA+, foi apagada dos roteiros e das telas. Mas a arte sempre encontra um jeito de existir. Esta é a trajetória de um cinema que começou a quebrar padrões e acabou mudando a forma de contar histórias. No início do cinema, personagens LGBTQIA+, simplesmente não existiam. Quando apareciam, era sempre nas entrelinhas, escondida através de olhares e metáforas. Era como se suas histórias só pudessem existir no subtexto, nunca à luz. Entre 1934 e 1968, vigorava o chamado Código Reis, um conjunto de regras que controlava o que podia e o que não podia aparecer nas telas. E uma dessas proibições era clara: qualquer menção à perversão sexual, termo usado na época para se referir à homossexualidade, era estritamente vetada. Estereótipo, a gay muito afeminada, a gay pet, isso não dá também. Também é aquela representação de travesti, representação muito vulgar, que gosta de brigar, e nós não somos assim, a gente é muito de boa. Tem um filme, principalmente Azul, a cor mais quente pra gente que é lésbica, que coloca a nossa relação com mulheres de uma maneira totalmente distorcida e diferente do que é na realidade. E foi um sucesso de bilheteria. Ao longo das décadas, a presença LGBTQIA+ aumentou, mas não de forma justa. Entre os anos 1950 e 1970, o cinema reforçava estereótipos. Homens gays afeminados e ridicularizados, lésbicas hipersexualizadas ou vistas como ameaças, e pessoas trans reduzidas a caricaturas. O termo Bury Your Gays surgiu para nomear este padrão cruel, em que personagens queer eram condenados a morrer, sofrer ou desaparecer antes do fim da história. Era como se o cinema dissesse: vocês até podem existir, mas nunca serão felizes. 好きな子がいるの。そう。人に言えないから嘘ついてる。幸せになれないってバレるかも。Como forma de driblar a censura, artistas começaram a usar subtextos e códigos visuais. Muitos personagens clássicos da Disney, como Úrsula, seu belo rosto, e não subestime a importância da linguagem do corpo. inspirada na drag Divine e Devo Scar, ter perdido a memória. com gestos e tons de voz marcadamente andrógenos, eram ecos sutis de uma identidade queer que não podia ser mostrada, mas insistia em estar presente. A chegada da epidemia da AIDS nos anos 1980 reacendeu o preconceito. O cinema voltou a associar a comunidade à tragédia, doença e repulsa. Era uma era de medo, mas também de resistência. Filmes como Filadélfia, de 1993, quebraram o silêncio. Are you gay? Objection! Pela primeira vez, Hollywood mostrava um homem gay enfrentando o preconceito e a morte com dignidade, colocando a homofobia e a empatia no centro da conversa. Com o fim do Código Reis, cineastas passaram a explorar livremente as sexualidades e identidades queer. Filmes como Corações Desertos e Paris is Burning mostraram o que sempre soubemos: personagens LGBTQIA+ podem e devem ser protagonistas complexos, com desejo, força e humanidade. Eu gosto muito da Lineker em Manhãs de Setembro. A Garnet, do Steven Universo. Ela é tudo. Personagens como Cassandra, da série Manhãs de Setembro, representam uma virada histórica. Interpretada por Lineker, Cassandra é uma mulher trans negra, independente, cantora, sonhadora, mas acima de tudo, humana.
Sua história não gira em torno da dor ou da rejeição, mas da busca por afeto, estabilidade e reconhecimento. É uma representação que rompe estereótipos e celebra a vida real das pessoas trans no Brasil. Já Garnet, de Steven Universo, é um símbolo de uma nova geração de narrativas. Ela é literalmente a fusão de duas mulheres que se amam, Ruby e Safira. Uma metáfora poderosa sobre o amor queer como algo que cria, fortalece e une. Em um desenho infantil, Garnet mostra a crianças do mundo inteiro que o amor entre pessoas do mesmo gênero é bonito, saudável e possível. No Brasil, o espaço para personagens LGBTQIA+, surgiu timidamente durante a ditadura militar. Obras como a Rainha Diaba e Navalha na Carne usavam o humor e a ambiguidade para driblar a censura, ainda que muitas vezes associando essas figuras à marginalidade. Nessa face que eu te viro a outra, como Jesus Cristo. Nos anos 2000 em diante, vimos crescer o número de produções brasileiras com protagonistas LGBTQIA+. Filmes como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e Bacurau mostram que estamos finalmente ocupando o centro da narrativa, não como metáfora, mas como presença viva, complexa e plural. E é impossível falar sobre essa presença sem lembrar de Dis Croquettes, documentário dirigido por Tatiana Issa e Rafael Alvarez. O filme resgata a história do grupo teatral homônimo que, nos anos 1970, desafiou o regime militar com humor, brilho e androginia. Misturando teatro, política e liberdade sexual, os Dis Croquettes abriram caminho para toda uma geração de artistas queer brasileiros. O documentário foi exibido em mais de 30 países, ganhou mais de 25 prêmios internacionais e se tornou um símbolo de resistência, criatividade e orgulho. Cada história contada é uma forma de existir e permanecer, porque quando nos vemos nas telas, descobrimos que o mundo também pode nos enxergar.